Fala aí, pessoal! Bora para mais uma aula, bora vibrar, bora governar mais um dia sobre a Terra, sobre todas as coisas, para que nossos alvos sejam todos atingidos, para que mais um dia nós possamos desfrutar daquele dia que nos foi dado pelo Criador, por Deus. Nos tem dado mais um dia de presente para que possamos construir a vida que nós desejamos. Então bora para mais um dia. E hoje aqui vou falar para você fechar todas as estradas do medo relacionado na sua vida. Como assim fechar as estradas? Hoje eu vou falar dos processos que ocorrem no seu cérebro com relação ao medo. Qual que é o caminho que o seu cérebro percorre? Qual seria o caminho que o seu cérebro percorre dentro do seu cérebro? Mas antes eu quero fazer aqui 3 perguntas para você. Você já sentiu ou sente medo de novidades? Responde aí na sua cabeça. Analisa essa pergunta e responde isso na sua cabeça. Você já sentiu ou sente ainda medo do desconhecido? Algo que é desconhecido te amedronta? Traz muito medo para você? E por último, você já sentiu ou sente medo de se posicionar na internet ou no grupo que você vive sobre algo que você julga que pode ajudar as pessoas que estão à sua volta? Aquilo que você tem a oferecer, aquilo que você tem a falar, isso daí pode salvar vidas à volta de você? Pode ajudar as pessoas que estão na sua volta? Só fica com essas perguntas e analisa, faz uma introspecção, analisa a sua conduta e vê o que dá para fazer para alterar. Já começa com essas questões aí. E eu vou te falar, o teu medo, ele sempre vai cercar você nas coisas que você mais tem proximidade com o seu propósito, aquilo que você nasceu para você fazer. O seu medo, ele sempre vai estar próximo daquilo que você tem e nasceu para fazer, o seu propósito. Ele vai ter uma distância muito grande, ele não vai querer se aproximar de você com relação a algo que você não tem afinidade, sobre algo que você não nasceu para fazer. Ele não vai ter proximidade com você, ele só vai estar junto e colado com você com relação a algo que você tem como propósito para agir. É essa relação íntima do medo com o seu propósito. E eu vou te explicar aqui como que funcionam essas etapas cerebrais com relação ao caminho que o cérebro faz, que o medo faz dentro do cérebro. Mas antes disso, deixa eu te falar, o que seria o medo? O que é o medo? O medo é um estado emocional de agitação física e ele ocorre pela presença real ou percebida, pressentida de um perigo concreto, real ou pressentida de um perigo concreto. E nós, seres humanos, quando percebemos essa sensação de medo real ou pressentido, nós fugimos para dentro ou fugimos para fora. Tem pessoas que sentem um medo absurdo de alguma coisa, ela já começa a tremer. O que é o tremor? Mais para frente eu vou passar onde que ocorre esse processo físico do medo. Ele passa por vários caminhos, são 5. Ele passa por vários caminhos e um deles é a reação física. A pessoa treme demais, outras ficam paralisadas. Então o medo ele é uma reação emocional que ele está relacionada ao seu sistema límbico. E o sistema límbico é uma das regiões mais primitivas do cérebro, está relacionado ali à sobrevivência. O medo, ele sendo mapeado, todos os processos dele, são 5 processos. Ele passa pelo tálamo, pelo córtex pré-frontal, pelo hipocampo, pela amígdala e pelo hipotálamo. No tálamo, ele recebe os ruídos e sinais através dos olhos, dos ouvidos, da boca e da pele, através desses pontos sensoriais. São pontos
no nosso corpo que temos os sensores, e o tálamo ele recebe esses sinais emitidos. Só que ele tem um defeito, ele está escondido lá no cérebro, ele não tem olhos, ele só sente através desses sensores, e ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Esse é o defeito dele. Então começa tudo ali. A maior parte dos nossos medos, dos medos que as pessoas sentem, trata-se de ruído. E o que seria ruído? Ruído é uma sensação, é uma percepção de algo, e essa percepção ela pode estar relacionada aos nossos filtros mentais. Aquilo que você percebe é de acordo com o que você vê o mundo. Não quer dizer que se trata da realidade última. Vamos falar assim, qual que é a realidade última? A realidade última é aquilo que é real. Não é algo que você julga que é real. Porque se você for conversar com as pessoas vão falar: e tem o que eu acho que é real e tem o que o mundo acha que é real. Mas o que você acha que é real não é real. Trata-se da realidade das coisas. E ruído é uma sensação. Já o sinal ele é uma verdade. O sinal ele é uma informação completa sobre alguma coisa. E o que nós devemos fazer? Você se assustou, você sentiu medo repentino, porque é um impulso, reagiu. Pule essa etapa, entenda essa etapa, reagiu, volte ao seu controle, reconsidere o que você viu e sentiu, e que isso não tem sentido com a realidade, e que não te oferece nenhum perigo. Nós estamos falando de coisas que nós imaginamos, de que nós sentimos, que isso traz uma ideia de medo, mas que na verdade não se trata de nada. Estou falando do que nós criamos, dos seres humanos criam com relação ao medo. A segunda etapa que seria o córtex pré-frontal. Nessa área é onde ficam as reguladoras do medo. A reação do medo, ela resulta de uma conversa, de um intercâmbio entre os dois hemisférios cerebrais. Há uma conversa, há uma troca de informação entre os dois hemisférios. Ou seja, o medo ele acaba surgindo da síntese da emoção do medo e essa regulação. Já no terceiro processo, que seria o hipocampo, passa pelo hipocampo, e o que ocorre? Ele armazena e ele recupera as memórias anteriormente armazenadas. Processo que também ocorre os estímulos e compara também. Ou seja, dentro do hipocampo, ele processa todos esses estímulos e os compara, traz essa comparação daquela sensação que veio passando. Já passou por 2 processos e está no terceiro. Então, nesse processo todo, quando chega aí, ele armazena e recupera aquelas memórias, processa esses estímulos e compara cada estímulo. Então, tudo aquilo que você já passou antes na sua vida e foi associado ao que você sentiu de medo não quer dizer que seja algo que te colocou em ameaça, é sobre o que você percebeu e sentiu o medo. Isso te traz uma memória à tona, não só a memória, mas também a reação sobre alguma coisa. E no quarto processo, a amígdala, ocorre o quê? Uma decodificação das emoções. Ele decodifica as emoções, determina as possíveis ameaças e armazena as memórias de medo. Bom, acionou a amígdala, ele lança um alarme corporal, que seria o quê? Uma posição de tensão. Os seus membros se enrijecem, você trava, muitas vezes a pessoa trava, há um pico enorme de adrenalina, às vezes as pessoas travam a coluna, sentem um medo e elas enrijecem os seus membros. Isso é em razão do que houve uma decodificação das emoções
foi detectado possíveis ameaças, não quer dizer que seja uma ameaça, e ocorre um armazenamento das memórias do medo. E aí, depois disso tudo, feito toda essa análise, quando chega na amígdala, ela dispara esse alarme corporal, que seria a tensão corporal. E no último processo, que passa pelo hipotálamo, depois de ter sido avaliado esse perigo, acionado o alarme pela amígdala, são feitas várias análises de estruturas cerebrais próximas da amígdala. Passa por um processo de análise em volta disso daí, e depois disso o hipotálamo entra em ação. E o que acontece aí? Ele decide entre você lutar ou fugir. Mas tudo isso aconteceu, sabe onde? Lá no primeiro processo. No primeiro processo em que você sentiu e você julgou que isso era um risco. Através daqueles sensores, os olhos, os ouvidos, a boca e a pele. Mas por que a boca? Porque tudo aquilo que você fala, você mesmo se retroalimenta. Porque é por isso que é importante aquilo que você quer na sua vida, você escrever e recitar, você ler, 3 vezes por dia, 7 vezes por dia, 12 vezes por dia. E quando você faz esse processo de você ler o que você escreveu, o que mentalizou, você mesmo ouve, então você está se retroalimentando com coisas boas. E da mesma forma acontece quando você espragueja alguma coisa. Você fala que algo está péssimo, que esse dia não está bom, o seu cérebro ouve e fala, realmente, então não estará bom. Vou achar motivos para que não esteja bom. E aí começa, não está bom porque furou o pneu do carro, não está bom porque o salário está pouco, mas o que tem a ver com o seu dia? Mais um dia se inicia, mais um dia de possibilidades de você construir sua realidade. Mas o que acontece? Você falando, você ouviu e o seu cérebro vai jogar suas sugestões. Na aula passada eu falei sobre os adubos. O medo ele se instala numa terra fértil, mas para isso que precisa crescer, ele precisa de adubos. E os adubos são os atos negativos, a forma de pensar, como você se comporta, sobre a escrita, aquilo que você escreve, aquilo que você também lê, aquilo que você vê nos livros. Então isso tudo está correlacionado. Quando ocorre esse processo, no último processo, que seria o hipotálamo, ocorre a decisão entre lutar e fugir. Perceba uma coisa, a pessoa que sempre foge, ela sempre vai fugir, porque ela não quebrou esse ciclo. Não quebrou esse ciclo. Formou-se uma crença com relação ao medo que ela sentiu. Ela sentiu, não quer dizer que ela passou pelo perigo. Ela sentiu o medo e com base, ocorre todo um processo cerebral, que são esses 5, e no processo de formação de crença ocorre outros processos também, que é como ela se comporta. Como ela se comporta, ela gerará novos pensamentos, gerando novos pensamentos, gerará novas emoções, e depois disso daí, gerará uma crença, que gerará um resultado. Então tudo começou no seu comportamento. Aquilo que faz parte dos adubos, que são os atos negativos, eles não devem fazer parte do seu dia. Porque se você deixa isso fazer parte do seu dia, você está alimentando algo que você não gostaria que existisse. Você está alimentando o medo que você não gosta que existe. Porque o medo vai te travar. O medo vai bloquear você naquilo que você nasceu para fazer. O medo vai te limitar naquilo que você nasceu para fazer. O seu propósito de vida, aquilo que você vai se sentir pleno e vivo, governante sobre si próprio, de construir aquilo que um dia foi sonho, agora se tornou alvo. Então, quando isso ocorre, há um bloqueio. E no hipotálamo ocorreu uma dúvida entre fugir e lutar. Aí se você sempre foge, você sempre vai fugir, até que você quebra esse padrão. E se você sempre luta, você continuará lutando,
porque é uma coisa positiva. Você não baixa a guarda para o medo. E essa escolha, ela ocorrerá dentro de alguns níveis de medo. Esses níveis ocorrem dos níveis mais brandos para o nível mais severo. Os níveis mais brandos que são a prudência e a concentração. A prudência é um nível de medo. Você tem medo que algo desande, por exemplo, você tem medo que você fique sem fluxo de caixa na sua empresa. Você tem medo que no tráfego pago da sua empresa você não consiga trazer resultados para o seu anúncio. Então você terá prudência. Prudência é um nível de medo, um nível brando, diante de outros níveis que eu vou passar aqui. Prudência e concentração. A concentração está relacionada à desconfiança. Um exemplo prático é quando você está desconfiado, alguém, não falar você, alguém está desconfiado do seu cônjuge, que essa pessoa possa estar te traindo. Você se concentra mais sobre aquilo dali, porque aumentou o seu nível de desconfiança, então você vai prestar mais atenção. Quando você presta mais atenção, aquilo dali passa a ser uma concentração. Você concentra mais a atenção em algo. Em alguma coisa você se concentra mais, você coloca mais a sua atenção. E depois disso daí, alarme e angústia. É outro nível de medo. Alarme e angústia. A angústia está relacionada à ansiedade. A ansiedade é sobre uma projeção futura. Você deixa de viver o agora, deixa de viver o hoje, que é o que importa, e joga os seus sentimentos, suas expectativas no futuro. Sendo que o seu futuro ele só é construído porque tem o hoje. E a angústia, ela vem diante dessa projeção futura e o esquecimento do hoje. E por último, que é o mais severo, que atormenta a vida das pessoas, que é o pânico e o terror. A pessoa ela entra em pânico sobre alguma coisa, terror, que já são os níveis mais severos, que a maior parte das pessoas estão desenvolvendo. E que é necessário você quebrar lá no primeiro processo do medo. Se você já tem uma crença disso, é necessário que você se comporte diferente. Um comportamento de positividade. Ah, mas você não vai conseguir. Não, você tem que ter essa força de vontade. Mas como que você vai vencer dessa forma? É importante, pensa assim comigo. Para você, tá vindo uma onda. Você está na praia, está vindo uma onda e você está em pé esperando essa onda chegar. Se você ficar somente em pé, essa onda vai bater e vai te derrubar. O que significa isso? Qual que é o nível de energia que você tem para se opor a essa onda? Praticamente nada com relação a essa onda. Essa onda é uma energia. Ocorre que, para que você vença e quebre essa onda e você não se mova 1 milímetro para trás e ande 1 para frente, é necessário que você seja muito mais forte. Para que seja mais forte, você deverá empregar mais energia. Acordar 4h30 da manhã, tomar um banho gelado, mudar os seus hábitos, se alimentar bem. Aquilo que você alimenta pela boca fortalece o seu corpo. O seu cérebro receberá mais nutrientes e ocasionalmente, consequentemente, isso ocorrerá com que você pegará as coisas mais importantes de mentalidade próspera, de inteligência emocional, de força de vontade, e você colocará na sua cabeça também. A alimentação que entra pela boca e alimenta o seu corpo, nutrirá o seu cérebro. Cortar o refrigerante, cortar o açúcar, cortar o doce. Ah, mas eu não consigo, eu sou uma formiga. A formiga, pelo menos, ela trabalha e ela tem um senso de propósito. Ela sabe para que ela veio. Para trabalhar em conjunto, guardar no verão, para que no inverno ela não morra de fome. E você faz isso? Nem as suas finanças, e olhe lá, você consegue controlar. A formiga não gosta de doce, ela gosta de trabalhar. Ela acredita que aquele grão de açúcar servirá para ela no inverno. E você? Você entrou em movimento já? Qual que é a sua sensação? De que está parado, inativo, ou você está produzindo? Se você está parado e inativo, o seu cérebro não pode ficar vazio, porque a terra vazia ela vai ser
semeada, ou coisas boas ou coisas ruins. Se você não está semeando, alguém está plantando na sua terra. E quando alguém está plantando na sua terra, você perdeu a sua terra. A terra não é sua mais, é a terra dos outros. A terra de outras pessoas. Então, pega essa chave agora que eu vou te falar. Se você não tem uma agenda, se você não tem um propósito, se você não tem uma meta, se você não tem alvo, todas essas coisas aqui você não vai viver, você vai viver todas essas coisas aqui de outras pessoas. Se você não tem alvo, você viverá os alvos de outras pessoas. Se você não tem meta, você viverá a meta de outras pessoas. Se você não tem sonhos, você viverá o sonho de outras pessoas. Se você não planta algo na sua terra, a sua terra está vazia, o medo que pertence a outras pessoas cairá na sua terra e frutificará. E aí, onde que você entra? Na parte mais importante. Você deu a terra a outra pessoa, o medo, né, de outras pessoas foi plantado na sua terra, e aí você ainda, depois de dar a terra, você ainda aduba com seus atos negativos. Então você se tornou escravo daquilo que você mais temia. E você nasceu para governar. O que é governar? É você ter a sua terra, você plantar o que você quiser de coisas boas e colher. Quanto mais você plantar, mais você colherá. Tanto coisas boas ou coisas ruins. A questão é que você não quer nem plantar. E aí quando você não planta, a terra fica vazia. O medo, que a maior parte dos medos vem de outras pessoas, que você pegou de outras pessoas, é plantado na sua terra, e você entra com os insumos ainda de adubar a terra que é sua, só que você não plantou, e ainda são coisas negativas. E quem colhe é você. Quem colhe é você. A semente é dos outros. Quem colhe é você. Ah, mas eu quero prosperidade. Mas você não plantou prosperidade, você plantou inércia. Inércia é algo que está parado e tende a ficar parado. E para você sair da vida estática, é necessário que você dê o primeiro impulso, o primeiro empurrão. E uma coisa mais importante diante disso tudo que você tem que entender é que aquilo que não existe acaba oprimindo muito mais aquilo que já existe. Um exemplo disso são os medos. Algo que você imaginou e não existe. A maior parte das coisas, os problemas que criamos, eles não acontecerão. A maior parte dos medos, eles surgem pela sensação mal interpretada e geram a imaginação. E eles são também mantidos. Essa imaginação é mantida na cabeça, no nosso cérebro. Essa imaginação sobre algo, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ficar pobre porque eu vi alguém que quando investiu em algum negócio ficou sem dinheiro e quebrou. Mas quebrou porque desistiu. Não existe falha. A falha é quando você fala, não dá mais. Aí falhou. E aí ocorre todo esse processo que você pegou de alguém, adotou como uma mensagem, um aprendizado, e você passa a praticar da mesma forma. Praticando da mesma forma, você teve uma sensação mal interpretada sobre alguma coisa que não tem nada a ver com você, sobre alguém, e você fica imaginando aquilo dali. Lembra que a imaginação é o princípio da fé? Quando você imagina algo, você se vê dentro daquilo dali que você quer, você tem fé. E você alimenta aquilo dali todos os dias, aquilo dali se manifestará. Só que o que acontece? A sua imaginação é algo que gera uma energia, que gasta uma energia, se ela for guardada na sua cabeça. Eu gosto de comparar sempre com o mundo real. Imagina uma geladeira na sua casa, ela sempre fica ligada para que não estrague os alimentos que estão dentro. É a mesma coisa com o seu cérebro, com a sua mente. Tudo aquilo que você coloca e armazena, e você deixa armazenado na sua mente, isso ocorrerá um gasto de energia para que seja armazenado. Porque é a mesma coisa na geladeira. Tudo aquilo que você quer que não estrague dentro da geladeira, você mantém a geladeira ligada. Então isso é gasto de energia. E você tem uma ideia, para você ter uma ideia, o nosso cérebro, ele compõe
em questão de proporção, a 2% do nosso peso total do corpo. 2% do nosso peso total do corpo. Só que ele consome 25% da nossa energia. 25% da nossa energia. 2% em relação à massa corporal e consome 25% da nossa energia. Em níveis calóricos, para você ter uma ideia, a média corporal, nós precisamos de 2.000 calorias por dia. A média de 2.000, um pouquinho mais para baixo, outro mais para cima, alguém precisa um pouco mais, outros menos, mas essa é a média de 2.000 calorias. E o nosso cérebro ele precisa, sabe quantas calorias para sustentar? 500 calorias. Então, agora você imagina, você tem um pensamento que está relacionado a sensações que não condiz com a realidade, que você não rompeu essa sequência do medo, esse processo do medo, e esse sentimento do medo, ele está armazenado na sua mente, na sua cabeça, e aí você dá um jeito de alimentar ele. Agora imagina esses 25% subindo para 30%, 40% de nível de energia, você lutando o tempo todo para tentar, eu estou com medo, você não sai do lugar, acontece que você não sai do lugar, aí você não sai do lugar, você não gera movimento, você não gera energia, e a energia que você tem, você gasta com pensamentos que estão relacionados à realidade que você criou, as sensações de medo. E por isso que você não tem força para caminhar, você não tem força para correr, você não tem força para empreender, porque você só tem força para comer. Você está gastando muita energia e você vai comer, e come, e é refrigerante, e café com açúcar, muito açúcar, depois um doce, porque agora, depois do almoço eu preciso de um docinho, um chocolatinho, e chocolate, isso vai te alimentando, você não corre, você não se alimenta adequadamente, você não alimenta o seu cérebro com mentalidade próspera, com inteligência emocional, condiz com a realidade, você não se movimenta, então acaba comendo muito para alimentar o seu cérebro, porque dentro dele estão falando uma comparação com relação à geladeira que você tem na sua casa, é como se na sua geladeira tivesse alimentos podres e você não quer que eles estraguem, mas já estragaram, são alimentos estragados, mas para que isso ocorra, um processo de transformação, é necessário que você tire esses alimentos podres para que dê espaço para os alimentos novos, os dois não podem coexistir. Mas eu não consigo tirar. Então começa a injetar na sua cabeça, porque quando você começar a colocar uma mentalidade de prosperidade, de inteligência emocional na sua vida, essa nova mentalidade, essa nova frequência entrará na sua mente e dará um jeito de empurrar essa mentalidade escassa de pobreza, de vitimismo e assumir o protagonismo na sua vida. Quando isso ocorre na sua vida, as coisas ruins saem, as coisas boas entram e permanecem. Aí condiz com a realidade. Você gastará energia para armazenar bons pensamentos, armazenar coisas na sua vida que tragam prosperidade e inteligência emocional na sua vida. Aí condiz com a realidade. Tudo que você armazena na sua cabeça gera um gasto, gera uma energia. O seu cérebro, ele é caro. Ele é caro com relação ao seu corpo. De 100%, 25% é de energia que você coloca no seu cérebro para que seja sustentado. Ele é caro. Ele é uma máquina. Ele é na parte central do seu corpo. É a parte central do seu corpo. E quando isso não ocorre, você descamba. Você não se alimenta de acordo. Você gasta muita energia com aquilo que não traz resultados e é como se estivesse com a sua geladeira guardando comidas que já estão estragadas, que você não vai mais conseguir se alimentar daquilo, só vai. Quem come comida estragada passa mal, está vencido, junta bolor, estraga. Então tira da sua geladeira, coloca aquilo que vai prosperar na sua vida. Essas doenças que foi falado, alguns níveis de medo, são as doenças da atualidade, são as pessoas que estão passando, a maior parte das pessoas estão passando por esse tipo de situação, como a ansiedade, a angústia, elas sentem muito susto diariamente, terror, o pânico, a crise do pânico que a pessoa sente, isso tudo é em decorrência do medo.
são frutos do medo. Tem como quebrar isso? Tem. Se o medo ele é gerado por algumas memórias, ele vai se retroalimentando algumas memórias, gera memórias de coragem. Porque quando você gerar memórias de coragem, essas memórias de coragem, você teve o ato de coragem, gerará uma memória de coragem sobre esse ato, e você vai pegar esse ato e colocar, empilhar memórias de vitória. E faça novamente, memórias de vitória é um empilhamento. Você terá micros resultados. Quem tem micros resultados tem resultado. Aquele grande resultado é consequência de micros resultados. Não tem do nada. Eu estou aqui, pá, grande resultado. Já tenho isso de patrimônio. Já tenho isso, eu já tenho esse carro zero. Você tem que ter micros resultados. Resultado atrás de resultado. E para que você prospere, que você cresça e que a inteligência emocional e que você vença o seu medo, você tem que fazer as tarefas que eu passo para você. Todas as tarefas que eu passo são com o objetivo de que você cresça e prospere e que vença o seu medo. Só prospera, só vence o medo quem faz as tarefas. Então eu quero que você faça uma tarefa. Eu quero que você liste 5 pontos dos quais você tem fugido na sua vida. E na frente disso, eu quero fugir. Eu sempre fujo de falar em público, exemplo. Eu sempre fujo de me posicionar sobre algo que eu penso. Eu quero que você liste esses 5 pontos do lado esquerdo, e na frente desses pontos eu quero que você, em uma palavra, coloque um plano de ação, uma ação que você vai fazer para encarar essa situação. Eu listo, mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem, você tem que quebrar esse ciclo do medo. Tem que ter coragem. Como que você quebra? Tendo um novo comportamento. Tudo começa através do comportamento. Tem que ter coragem. Liste esses 5 pontos que você sempre fugiu, nunca lutou. E na frente desses pontos eu quero que você coloque em uma palavra uma ação que você vai combater esse ato de fugir. Exemplo, você sempre fugiu de falar em público. Qual que seria a ação para não fugir? Expor-se. Se você sempre foi uma pessoa que se escondeu atrás de outras pessoas e você nunca foi selecionado porque você sempre estava atrás, esteja sempre na primeira cadeira, na primeira fileira. Exemplo, para falar em público, para dar uma palavra, fazer algum discurso, esteja sempre com a mão levantada, seja o primeiro. Seja solícito para que possa romper esse medo. E medos são bolhas. Quando você rompe surge outro, maior, mas você vai rompendo, até que você não tenha medo mais. De nada mais te para. E aí o seu propósito ele é definido e você consegue clarificar isso e realizar aquilo que você sempre nasceu para fazer. Trata-se disso. Então, essa foi a aula de hoje. Vamos fazer um reset final? Fecha os teus olhos, tira a mão do teclado, deixa o celular um pouco de lado. E agora vamos fazer um reset, um agradecimento. Fecha os teus olhos e respira fundo 3 vezes. Amado Pai, Criador do céu e da terra, a Ti rendemos graças por mais um dia de propósito, mais um dia que estamos rompendo nossos medos. Essas pessoas que estão aqui, todas elas estão com o propósito de romper os medos que existem na vida delas. Nós te damos graças pela vida dessas pessoas, pelos propósitos dessas pessoas, e que hoje elas entenderam quais são os processos do medo, elas vão quebrar esse ciclo e fazer novos empilhamentos de novas memórias que gerarão resultados pequenos e que formarão uma grande classe de um grande resultado na vida delas. Nós te damos graças por essa aula, porque essas pessoas estão aqui em busca de resultados. Nós te damos graças porque o resultado na vida dessas pessoas já estão surgindo. Nós te damos graças por tudo. Amém. Esfrega as mãos e fala: eu amo um desafio. Vem, medo, eu vou quebrar você no meio. Vai, fala aí. Pensa que você já está em um outro nível, que esse medo já não mais te atinge. Vai surgir outros, porque você vai romper esse e vai surgir outros que existem.
e você já está rompendo. Tenha fé e imagine-se rompendo este medo na sua vida. Bora para mais um dia, vamos lá, cada um cuidando da sua vida, para de fofoca e bora trabalhar, produzir e governar sobre todas as coisas. Bora para mais um dia. Forte abraço, até a próxima aula. Valeu!